Boa noite a todos, que Deus continue abençoando a cada um, que nós possamos ter um bom momento na presença de Deus. Mas essa oportunidade, gostaria de abordar este assunto, como tratar o pecado na igreja, o pecado de um irmão, de uma irmã. É um assunto que parece ser muito pouco falado, muito pouco tratado. Normalmente existe dois pesos, duas medidas, quando se trata deste assunto, quando é um ministro, quando é um parente, um familiar do pastor, alguém de grande influência na igreja, é tratado diferente, comparado a uma pessoa que não tem tanta essa influência, né? Um simples membro, às vezes aplica a palavra para o membro, mas para a liderança, para alguém com influência na igreja, não é aplicado a palavra. E é um assunto que eu considero importante, Jesus falou dele, então é importante. A Bíblia tem vários versículos dedicados, várias passagens dedicadas a isso, e nós sabemos que todo ajuntamento de pessoas tem problemas, toda a igreja tem seus problemas, então é preciso saber como tratá-los, qual é o procedimento acerca disso de acordo com as Escrituras. Será que Jesus, os apóstolos, a igreja primitiva, ela agiu como as igrejas, né, que se dizem da mensagem, que se dizem cristãs, têm agido hoje em dia? Então eu quero convidar a vocês para meditar comigo, para estudar comigo este assunto. Tratamos isso aqui na igreja, foi de grande proveito. Gostaria então de compartilhar aqui com vocês, inscritos neste canal, vocês também que acompanham, que ainda não são inscritos, estão convidados a se inscrever. Estava aí um tempo sem fazer aqui uma transmissão, uma postagem, produzir aqui conteúdo devido a algumas tarefas, algumas mudanças aqui. Até hoje estou gravando aqui na cozinha, né? Não é o meu ambiente aqui de gravação, mas às vezes vou estar gravando aqui devido aqui a algumas questões, né? Com falta de tempo, no tempo que eu posso. Aqui vai ser às vezes o local disponível, né? Porque eu preciso montar aqui rapidamente aqui os itens, né, que eu preciso para gravar, e por enquanto hoje foi possível gravar aqui na cozinha, mas não repare o cenário, apenas preste atenção aqui no assunto, né, no conteúdo que eu vou apresentar para vocês. Quando for possível eu gravar ali no meu escritório, no meu estúdio, eu então vou gravar. Bom, quero convidar vocês a ler capítulo 18 de Mateus. Capítulo 18 de Mateus. Eu vou colocar aqui para nós lermos juntos. Capítulo 18 de Mateus. Vocês acompanhem comigo. Se quiser abrir aí também na sua Bíblia, melhor ainda, né? Para nós então dar início a este assunto. Eu não vi, não assisti alguém falando sobre isso, mas estudando sobre isso, eu vi o profeta falando sobre isso, e principalmente Jesus, né, trazendo este assunto para nós, aqui, por exemplo, no livro de Mateus, e vou trazer aqui outras passagens, também trazer um exemplo que aconteceu, que o profeta citou, e que nós possamos ter um entendimento, então, sobre isso, que possa ser de ajuda para cada um que assistir, então, esse conteúdo. A partir do verso 15, Jesus começa dizendo assim, então: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Então, aqui é o primeiro passo, a primeira etapa desse processo de como tratar o pecado dentro da igreja, o pecado de uma pessoa, né? Uma pessoa pecou ali contra um irmão, então Jesus nos apresenta algumas etapas deste processo que culmina, que chega no seu ápice, na sua conclusão de desligar. Quando a coisa, infelizmente, não foi resolvida nessas etapas, a última etapa é o desligamento, como aconteceu na igreja de Corinto, que todo mundo conhece, daquele rapaz que estava tendo ali um caso com a sua madrasta. Então ali chegou a esse extremo de desligamento. Então nós vamos ver aqui Jesus nos mostrando esse passo a passo. Então o primeiro passo, eu até coloquei aqui
essas etapas, e aí eu vou passando aqui para vocês, que é o que Jesus citou ali. Ó. Primeira coisa, você vai até o irmão ou a irmã no particular. Você procura essa pessoa. Você não vai passar a mão no telefone e ligar para outra pessoa, seja o WhatsApp, seja qualquer rede social, e expor isso para outra pessoa, como na maioria das vezes acontece. Alguém vê algum irmão ou irmã fazendo alguma coisa errada, já sai ligando para um, para outro, já sai divulgando aquela notícia. O correto é o quê? Vá até aquela pessoa. Vá até aquela pessoa e fale com ela. Jesus nos dá essa instrução. Mas aí vamos ver aqui qual que é a segunda etapa. E aí, se te ouvir, então se esta pessoa te ouvir, se arrepender e consertar, ganhaste a teu irmão. Né? Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Então, você falou com essa pessoa ali com sabedoria, com humildade, né, com mansidão, e a pessoa não quis te ouvir. Você leva 2 ou 3 pessoas, 2 ou 3 testemunhas, né? Pessoas idôneas, pessoas que são, claro, confiáveis. Leva consigo, né, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. Agora já é a segunda parte. Então veja bem aqui, ó, trazendo novamente aqui as etapas do processo. A segunda etapa, você levou contigo 1 ou 2 pessoas, né, como testemunhas. E essa pessoa ainda não ouviu, essa pessoa ainda achou que está tudo bem, do jeito que ela está vivendo, do jeito que ela está fazendo, não se importou, não deu ouvidos. Aí a próxima apresenta a causa à igreja. E é claro, como é que você vai apresentar isso à igreja? Você vai até o pastor, com essas 2 testemunhas, ou 3, e apresenta a causa para o pastor. Né? Já fui no particular, já falei, tá aqui as testemunhas, né, irmão fulano, irmão ciclano, fomos lá, tentamos conversar, não resolveu, e agora isso precisa ser apresentado à igreja. Este pecado que está sendo cometido contra a igreja, que está causando dano à igreja. Por quê? Vocês lembram que várias vezes o profeta cita a questão do câncer, de como ele se inicia, como que a célula se corrompe, se apostata, e se aquilo não for detido, não for eliminado pelo nosso organismo, pelos nossos anticorpos, aquilo vai se multiplicando, aquilo vai gerando outras células corrompidas, e daqui a pouco tem um organismo dentro do organismo da pessoa, se alimentando da pessoa, e aquilo vai se fortalecendo a tal ponto que ele já se torna superior ao organismo da pessoa, causando, claro, a morte. E assim é no espiritual. Se a igreja não elimina o pecado, se a igreja permite que o pecado fique ali, ele vai se alimentando da própria palavra. Nós sabemos, a demonologia no seu estado religioso se alimenta da palavra. Espíritos demoníacos que se alimentam da própria palavra. E aquilo vai sendo alimentado, a tal ponto que essa igreja agora está morta espiritualmente, essa igreja está fria e nada mais move essas pessoas. Nós vamos ver aqui o profeta falando sobre isso. Então veja bem, irmãos. Apresenta a igreja. E se também não escutar a igreja, então assim, mesmo expondo a situação para a igreja, a pessoa passando aquele constrangimento, né, aquela situação ali, e mesmo assim não resolvendo, olha o que Jesus falou, considera-o como um gentio e publicano. Considera-o como um gentio e publicano. Sabemos, o gentio para eles era, né, as pessoas das demais nações considerados como pagãos, né, os publicanos ali. Vocês lembram daquela história que Jesus menciona, aquela ocasião do fariseu e publicano, né? O fariseu lá orando com seu nariz empinado, se jactanciando, né, pelo que ele fazia ou deixava de fazer, e o publicano lá se humilhando, né, miserável, pecador. Então Jesus dizendo isso, se não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. E veja o que ele fala aqui logo abaixo. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Veja que ele está falando acerca de ligar, desligar. Ou seja, depois que chega, então, nesse ponto aqui,
de apresentar a causa à igreja. E claro, apresenta a causa à igreja, dá-se ali um período, né, para observar se vai ter um resultado, se vai ter fruto de arrependimento, se essa pessoa vai mudar. Caso isso não aconteça, então chega nesse desligamento da comunhão, desligamento do corpo. A pessoa é excomungada, a pessoa é tirada então daquele corpo, para que não contamine o restante. Veja que está aqui no verso 18, Jesus dizendo sobre isso, desligar aquilo que esta igreja então ligar na terra será ligado no céu, aquilo que ela desligar, então será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Aí segue dizendo, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Bom, vamos para uma breve oração. Precioso Deus eterno Pai, até aqui tenho feito o que qualquer homem pode fazer, ler as Sagradas Escrituras, mas somente o Teu Espírito Santo pode revelá-las para nós, abrir o nosso entendimento e assim, Pai, nós podemos acessar, entender aquilo que o Senhor quis dizer, Pai, aquilo que o Senhor nos trouxe através da Tua Palavra. Que o Senhor possa, mais uma vez, nos conceder a graça de entender, de ter os nossos olhos abertos, Pai, para estas realidades, questões que muitas vezes são polêmicas, delicadas, de serem tratadas, mas que são necessárias, Pai. Ajude-nos mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, então eu tô usando esse cenário aqui também para mim não fazer barulho, né, para não atrapalhar o bebê, já que o local ali mesmo que eu estaria gravando é mais pertinho do quarto dele, então aqui está um pouquinho mais distante. Eu vou tentar não alterar muito a minha voz aqui, né? Às vezes a gente empolga um pouco devido àquilo que nós vemos tão claramente, né, nas Escrituras, e também a tentativa de transmitir isso com eloquência, com que as pessoas realmente captem, né, essas coisas que são tão necessárias. E nós lemos aqui Jesus falando, né, as palavras do próprio Jesus, e agora eu quero ir, então, numa citação do profeta de Deus, nosso precioso irmão Branham, na mensagem Por que não somos uma denominação? Eu quero que vocês acompanhem aqui comigo, eu vou colocar aqui a mensagem para vocês acompanharem, e vocês podem visualizar aí a data, né? Essa aí eu estou usando a tradução da Voz de Deus, e eu vou ler a partir do parágrafo 195. Então vocês acompanhem aqui comigo, a partir do parágrafo 195. Pode anotar aí essa citação, e depois você pode ler com calma aí, né, examinando isso aí que eu estou lendo, que eu estou apresentando aqui para vocês. Então, a partir do parágrafo 195, aqui primeiro o profeta vai falando algumas coisas e depois ele vai entrar nessa história de um pastor e o seu filho que também era um ministro, e ele pecou contra a igreja, e vocês vão ver aqui como que esse pastor, um verdadeiro homem de Deus, tratou o caso. Exatamente de acordo com como Jesus ensinou, de acordo com como as Escrituras ensinam. E por que isso é importante, irmãos? Por que nós estamos vendo cada vez mais a igreja perdendo a sua força? A igreja não tendo poder nenhum para expulsar as enfermidades, para curar uma dor de cabeça. As pessoas entram pecadoras na igreja e continuam pecadoras. Se batiza, as pessoas entram um pecador seco, saem um pecador molhado. Por quê? Porque não está resolvendo a questão do pecado. Porque não está tratando a questão do pecado. E Jesus nos ensinou como tratar a questão do pecado. Aí nós temos também o exemplo da igreja primitiva. Atos capítulo 4, Atos capítulo 5. Nós temos ali o exemplo, eles praticando. E isso também é mais obras, é maiores obras. Isso também é João 14, 12. Não é só ressuscitar morto, abrir olho dos cegos, os mudos falarem, os surdos ouvirem. Não é só essas coisas. Câncer cair ali por terra. Essas práticas das quais Jesus falou também são as obras desta igreja. E isto, eliminando o pecado, então isto vai cada vez mais dando liberdade ao Espírito Santo no nosso meio, trazendo a obediência à palavra de Deus, eliminando o pecado, a sujeira, se santificando, se limpando. Então isso vai dando cada vez mais espaço para o Espírito Santo agir no nosso meio. Aí sim, o poder e demonstração. Mas tem que começar da liderança até o porteiro da igreja.
tem que começar do púlpito até o porteiro da igreja. Mas nós estamos vendo aí que já os púlpitos já começa por aí a questão da apostasia. Mas vamos ler aqui. Então o profeta segue dizendo assim: agora, podemos dizer a você porque tomamos a comunhão, dizer a você porque realizamos o lava-pés, porque não admitimos que os membros a tomem quando sabemos que estão em pecado. Veja bem, olha o que o profeta vai dizer aqui. Quero que vocês prestem muita atenção, eu vou até destacar essa frase aqui embaixo. O que ele vai falar? Podemos dizer a você porque tomamos a comunhão, dizer a você porque realizamos o lava-pés, porque não admitimos que os membros a tomem quando sabemos que estão em pecado. Então, não era permitido. Não permitia. Porque nós lemos lá Paulo falando, se a pessoa toma em pecado, ela está tomando para sua própria condenação. Então, essa igreja que está atenta a isso, que é uma igreja posicionada, uma igreja verdadeira, se ela sabe que o irmão está em pecado, que a pessoa está em pecado, ela vai impedir essa pessoa, então, de tomar a comunhão. Até que essa pessoa conserte, até que essa pessoa ela dê frutos de arrependimento, que ela reconcilie com Deus, aí sim, isso é igreja. Olha o que ele disse aqui. Veja bem. E é por isso que nestas últimas 2 ou 3 semanas eu tenho ido de membro a membro. Veja bem. Por onde vocês têm esses seus mesquinhos rebuliços também? Olha aí, o irmão Brana indo de membro a membro para ver como é que estava ali a vida das pessoas, discernir ali os espíritos. Olha se esse não é o papel de um pastor, acompanhar o seu rebanho. Agora, hoje em dia, os chamados pastores aí estão criticando, a minoria que está lutando para obedecer aquilo que explicitamente está escrito em vários lugares na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, e que está sendo praticado, que foi praticado pela igreja primitiva, a questão de pastor local, do pastor ter uma igreja só. É uma das coisas mais lógicas da Bíblia, e eles estão criticando, e eles estão ainda zombando disso. Sendo que o profeta que eles dizem crer, mas são mentirosos, o profeta que eles dizem crer, está falando aqui, ó. E é por isso que nestas últimas 2 ou 3 semanas eu tenho ido de membro a membro. Agora, como é que esses homens vão aí de membro a membro? Com esse tanto de grupo que eles arrumam aí. Como é que eles vão de membro a membro? E ainda afirmam que estão preocupados com as almas. Que os pastores locais é que são preguiçosos. Eles que são os trabalhadores. Eles que estão correndo para lá e para cá, arrumando grupo para todo lado. Então o irmão Brana também era preguiçoso. Porque enquanto ele foi pastor de uma igreja só. Você nunca vai encontrar alguma mensagem de irmão Brana falando que era pastor de 2, 3, 4 igrejas. Então o irmão Brana também foi preguiçoso, E agora? Mas são melhores, são melhores, mais capazes. Eu descobri que esses homens aí hoje são mais capazes do que o irmão Brana, mais capazes que Pedro, que teve uma igreja só. Do que Jesus, que ficou ali apenas naquela região de Israel. Não, são mais capazes para ter esse tanto de igreja. Mas veja aqui se eles fazem esse tipo de trabalho aqui. Veja se eles fazem esse tipo de trabalho. Avalie você lendo a mensagem. Não é ficar com o que disse e me disse, não. Lendo a mensagem, lendo a Bíblia. Não é a minha opinião, a opinião do A, do B, do C, não. Mas o que está escrito aqui. Aquilo que está escrito aqui. Aí olha só. Andando por aí, um não falava com o outro, um passava o outro na estrada e virava o rosto. Deixa eu ver se está aparecendo aqui. Então, veja bem, ó. Um passava o outro na estrada e virava o rosto. Que vergonha! Os que tomaram o abençoado cálice de Deus através deste altar, E pela razão de vocês, irmãos e irmãs, e certas pessoas viverem no telefone e um ficar falando a todo outro, não estão aptos para serem chamados de cristãos agindo desta maneira. Olha só, o fato de passarem um pelo outro, virar a cara,
né, tá com essas picuinhas, e verem no telefone ficar falando mal um do outro, não estão aptos para serem chamados de cristãos. Fiquem longe daqueles telefones se vocês não são capazes de falar coisas boas de alguém. Não falem absolutamente nada. Lembre-se, Deus o terá como responsável enquanto essa classe de espírito estiver em você. Você sabe que você não está correto com Deus. Então, chamando aí a responsabilidade, né, das pessoas que se comportam desta maneira, tomando lá a comunhão e se comportando dessa maneira. Se um homem está errado, vá até ele, reconciliem-se. Se vocês não conseguem reconciliar-se, leve alguém com você. Não é de surpreender que Deus não possa disciplinar a sua igreja, pois vocês não estão fazendo as coisas corretamente. Em vez de pegar o telefone e falar deste alguém, do que acontece, de pequenas seitas e assim por diante, por aí, desta maneira, em vez de fazer isso, por que você não faz o que a Bíblia diz? Se algum irmão for surpreendido em falta, vá até ele e veja se você não pode se reconciliar com ele. Bem, agora, foi ele quem me ofendeu. Não me importa o que ele fez, de qualquer maneira, vá até ele. Ela não diz que é para ele vir até você. Vá você até ele se estiver errado. Você diz, bem, ele estava errado, é ele quem deve vir até mim. Isto não é o que a Bíblia disse. Ela disse para você ir até ele. Se ele está errado, vá você até ele. Agora, veja aqui que você estando certo e a outra pessoa estando errada, essa pessoa que fez mal para você, você vá até ele. É o que Jesus falou. Mas sem o Espírito Santo, que vai falar mais alto? As nossas razões. Ele que me procure, ela que me procure. Por exemplo, no casamento. O marido errou com a esposa. Se essa esposa não for uma cristã, uma mulher cheia do Espírito Santo, ela não vai dar o braço a torcer, e vice-versa. Se esse homem não for cheio do Espírito Santo, ele também não vai dar o braço a torcer. Ele está na razão. Ela que me procure, ela que me peça perdão. Então veja que tudo se resume ao batismo do Espírito Santo na alma. Nós já tivemos aqui transmissões falando a respeito do Espírito Santo, né, na alma, e sem isso não tem jeito, irmãos. Na hora de praticar, é por isso que não se vê os frutos do Espírito, não se vê a vida de Cristo manifestada nas pessoas. É tanta pregação, é tanto ensinamento, é tanta informação, é tanto conhecimento, mas pouco resultado. As características, como o profeta mostrou, da verdadeira igreja de Deus vivo, não têm se encontrado nas pessoas. Então, ponto de partida, novo nascimento, batismo do Espírito Santo. Sem isso, nada disso aqui acontece. Porque a natureza humana vai falar mais alto. As razões. Então, se ele não ouvir você, então leve alguém junto como testemunha, que o profeta está se baseando na escritura que nós lemos agora há pouco. Né? Então, se ele não receber aquela testemunha, então diga, agora trarei o seu pastor. Aí você lhe diga, contarei isto à igreja, e dentro de 30 dias, aí aqui ele cita esse período de 30 dias. Ali Jesus não cita, né, 30 dias, não cita um período, mas quando nós acompanhamos ali aquelas etapas, nós podemos sim entender que há este processo, este período para conceder essa oportunidade para a pessoa, né, de demonstrar se houve arrependimento ou se não. Se a pessoa não está nem aí, continua praticando o mesmo pecado, se ela continua a mesma coisa, e isso resulta então no desligamento dessa pessoa para salvação de sua alma. Se mesmo assim ela não se humilhar e não voltar para a presença de Deus, então infelizmente ela provou que não tem uma semente de Deus nela. Uma ilustração disso é a parábola do filho pródigo, né, que todos nós conhecemos. Ele pediu seu pai a sua parte. Sabemos ali que aquele pai é um tipo de Cristo, é um tipo do Senhor Jesus Cristo. Então ele saiu da presença do pai, ele saiu da presença de Deus. Sair da presença de Deus, ele saiu de debaixo do sangue, foi viver sua vida lá no mundo. Então ele mesmo se desviou. É a história das pessoas que se desviam. Não é a igreja que desliga ela mesma se desliga, né? Ela se desvia. E o que acontece? Fora do sangue, o diabo tem então total acesso para fazer o que quiser dessa pessoa. Claro, se é um eleito, Deus permite até certo ponto, o diabo vai e arrebenta com a vida dessa pessoa, como o caso do filho pródigo, foi parar lá no chiqueiro, comendo bolota de porco, comida dos porcos, até que se despertou que o lugar dele era lá na casa do Pai, era na presença de Deus.
Então veja bem, então, se dentro de 30 dias, a partir de agora, se vocês, irmãos, não consertarem isso, então aqui, quando chega nessa etapa, irmãos, nessa etapa de apresentar a causa à igreja, é aí que o profeta está nos mostrando esse prazo, dar esse prazo para a pessoa de 30 dias. Apresentou a causa à igreja. Olha, dá esses 30 dias ainda para a pessoa não demonstrou arrependimento, mudança, aí é o quarto passo, desligamento. Aí não adianta mais orar, é deixar Deus tratar com essa pessoa. Este irmão aqui está desejando se reconciliar, você não quer, e se vocês não consertarem isto dentro de 30 dias, então o que ocorrerá é que você não será mais um de nós. Está vendo aqui ele falando isso? Então quando apresenta a causa para a igreja, dá esse prazo de 30 dias, a pessoa não consertou, então a conclusão é desligamento. A igreja fez o que podia fazer. É claro que a tentativa é usar de misericórdia. A prioridade é usar de misericórdia. Mas nós sabemos, irmãos, que esta mesma palavra que nos traz misericórdia, ela também nos traz juízo. Então, ao rejeitar essa misericórdia, consequentemente, a pessoa está escolhendo o juízo. Então, nenhum de nós desejamos que tenha que chegar a este ponto de desligamento, que a pessoa agora está fora da misericórdia. É juízo. Sempre vamos lutar pelas etapas anteriores, né? Sem que tenha que chegar a esse último passo do desligamento. Porém, se tiver que chegar a esse passo, temos que cumprir a palavra. Não podemos agir com afeto. Temos que amar a palavra de Deus acima de todas as coisas. Senão, não adianta nós sairmos do mundo, mas permitirmos que o mundo entre dentro da igreja. Aí a igreja está aí, inoperante, sem poder nenhum. A Bíblia disse, se ele não ouvir a igreja, então tenham-no como um pagão e um publicano, está vendo? Enquanto o irmão estiver sob aquela proteção da igreja, o sangue de Cristo o está protegendo. Essa é a razão porque não levamos a igreja da maneira que é para ir. O que acontece então? Se mantém essa pessoa em pecado da igreja, ela está sendo protegida. Aí a igreja toda está sendo prejudicada por causa do pecado daquela pessoa. Aí a maldição que era só para aquela pessoa estar recebendo, está a igreja toda recebendo. Aí aonde ora, as coisas não acontecem. Aí está ali com gente enferma, um tanto de problema na igreja, e aquilo não é resolvido. A coisa não prospera, a coisa não flui. Então aqui você vai entendendo por que tantos problemas não são resolvidos, por que tantas coisas não são realmente resolvidas na igreja. Porque o inimigo está ali e não sai. Por quê? Está permitindo ele ficar. Esta é a razão por que não levamos a igreja da maneira que é para ir. Aqui no 200. Você chega aqui e diz, por exemplo, 2 homens, digamos, Léo e eu. Bem, você tem que dizer, ora, ele foi injusto comigo, não importa, eu devo ir até ele. Bem, ele é membro desta igreja, ele tem se tornado um cristão, ele toma a comunhão aqui comigo, né? Nós fomos batizados no nome do Senhor Jesus, caminhamos honestamente como irmãos um diante do outro, então alguma coisa aconteceu. Não é o homem. 90% do tempo é o diabo que se intromete entre as pessoas. Então, nós não vamos impedir ele de vir, né? Lidando com pessoas, o profeta está dizendo ali, 90% do tempo é o diabo que se intromete, então ele vai se intrometer no nosso meio. Agora, nós não podemos permitir que ele fique, que ele permaneça. É aquela questão da batalha jamais pelejada na mente de cada um de nós. Vem pensamento ruim, vem coisa ruim, mas a questão é, você permite aquilo ficar? Se você está em comunhão com Deus o tempo todo, ali meditando nas coisas de Deus, se alimentando da palavra, orando, jejuando, ouvindo hinos, alimentando só das coisas espirituais, das coisas de Deus. Quando essas coisas vier, elas já vão ser bloqueadas, não vai ter espaço para elas. O inimigo, é claro, ele vai o tempo todo lançar dados contra você. Ele está ali estudando cada um de nós, procurando ver qual que é a nossa fraqueza. Ele vai estar lançando suas armas, seus dardos inflamáveis. Agora, nós precisamos utilizar de toda a armadura de Deus. Isso como indivíduo e também no âmbito coletivo, como igreja. Então, 90% do tempo é o diabo que se intromete entre as pessoas. Não são as pessoas, é o diabo. E enquanto você permitir que o diabo faça isso, olha aqui,
Enquanto você permitir que o diabo faça isto, você estará ferindo a seu irmão. Vendo? O diabo no meio das pessoas, e se nós permitirmos isso, vamos estar também ferindo os nossos irmãos, ferindo uns aos outros. Bem, se há alguma coisa errada com Léo e eu, vamos acertar isto. E se você vê que há algo, é seu dever vir até nós. Vocês dois venham aqui e cheguem a um acordo. Vamos colocar isso em ordem. Tá vendo, irmãos, como é um corpo, é um organismo. Não é só responsabilidade do pastor. A igreja não fica ali como uma plateia e o pastor no ringue ali lutando sozinho. Não, todo mundo participa. Todo mundo faz parte deste exército. É um corpo. No seu corpo, todos os membros não estão ali funcionando, cada um no seu lugar, tendo a sua participação. Assim também é na igreja. Aí se cumpre quando a Bíblia fala que nós somos guardadores uns dos outros. E eu digo, a coisa é que se nós não podemos chegar a um acordo, então vem assim a igreja. Então, se não consegue resolver ali entre eles, então é apresentado a igreja. 203. Então, se você não faz nada acerca disso, o sangue de Jesus Cristo nos protege a ambos. Estão vendo? Porém, então aquele velho câncer originará um outro câncer. Então, se deixa quieto assim, irmãos, como na maioria das vezes acontece, né? Como esses pastores não têm tempo para resolver os problemas ali, nem da sua casa, nem da sua igreja, porque são várias, né? Então não consegue resolver os problemas, vai empurrando com a barriga. Aquilo vai virando o quê? Um câncer. E um câncer vai originando outro câncer. Aquilo vai se multiplicando. Aí olha a condição que está. E este câncer originará um outro, e a coisa toda estará doente em toda a igreja. Então você chega num ponto que você entra na igreja e tão frio que você terá de mandar o zelador quebrar o gelo. Olha só, antes que a congregação possa entrar. Está vendo a condição? Agora, você sabe que isto está correto. E frio, alguém senta-se ali, sabe e não diz nada sobre isso. Costumávamos ser tão espirituais. Aí já reparou que as igrejas mortas, ou as igrejas que estão morrendo, indivíduo, igreja, eles ficam sempre lembrando do passado? Irmãos, você pode observar isso. Aí são ministros que sobem no púlpito e ficam só olhando para trás. Quando nós ia lá para os montes, quando nós congregava com o pastor fulano de tal, quando nós fazia isso, quando nós fazia aquilo. É igual a pessoa quando chega na terceira idade. Ela fica lembrando lá de quando ela era jovem. É desse jeito, irmãos, porque está chegando perto da morte. A morte espiritual, o esfriamento. Você pode parar para observar isso. Porque o presente dela não tem mais nada. Então tem que olhar para trás. E para o futuro não tem como olhar, porque já está na velhice, já está mais perto da morte. Costumávamos ser tão espirituais. Quantos já não ouviram isso? Bem, o que aconteceu? Estavam indo tão bem. O que é que houve? Estão vendo? Seus pecados separam vocês. Deus os terá como responsáveis por isto, irmãos. Agora, coloquem essas coisas em ordem. Então, é responsabilidade nossa, como igreja, colocar essas coisas em ordem. Nós precisamos tratar o pecado, irmãos, com essa consciência de que é morte. No natural, você não luta pela vida o tempo todo? Você não se alimenta todo dia? Você não procura cuidar da sua saúde? Você não luta pela vida o tempo todo? E por que no espiritual as pessoas lidam com o pecado como se fosse um animalzinho de estimação? Nós precisamos tratar com ele com essa mesma seriedade, de que é morte. E pior ainda do que no natural, é afastamento de Deus. Aí como é que nós vamos alcançar as bênçãos de Deus? Afastados dele. Não há nada de errado comigo, nada de errado com Léo. É o diabo que interveio entre nós, correto? Põe as coisas em ordem, vá até ele. Então, se ele não escutar, ou ele não ouvir, como seja, então conte isso à igreja. Se dentro de 30 dias ele não vier a se reconciliar com a igreja, então ele será levado para fora da proteção de Jesus. Nós o perdemos. Exatamente correto. Então, observe o que acontece. Deixe então que Deus faça a disciplina. Não é mais da sua responsabilidade. Você fez o melhor que pôde. Então agora não é mais com a igreja. A igreja foi até onde ela podia. Agora fica nas mãos de Deus. Para Deus disciplinar essa pessoa. Mas aí quando a igreja entra no meio, quando a igreja intromete,
naquela situação que é Deus que está tratando, a igreja vai e intromete. Aí o que acontece? Atrai maldição para si. Deixe então que Deus faça a disciplina, não é mais da sua responsabilidade, você fez o melhor que pôde. Deixe então que Deus o tenha por um pouquinho, ele o entregará ao diabo. Ele virá então, se ele não vier, a vida dele será apenas um breve espaço de tempo. Então, o diabo, ele foi criado também para isso, para penalizar os filhos de Deus, quando eles são rebeldes. Agora, se não for um filho de Deus, aí vai prosperar imundo, vai dar tudo certo para ele, só que a vida dele vai ser só isso aqui. Agora, se é filho de Deus, vai ficar batendo cabeça aí, quebrando a cabeça, até reconhecer e voltar para onde nunca deveria ter saído, né? E lembram-se na Bíblia onde havia um irmão que não se acertava com Deus? Quando se recordam-se deste caso, ele vivia com sua mãe adotiva e eles não conseguiam endireitá-lo. Paulo disse, seja ele entregue ao diabo para a destruição. Nós vamos ler essa escritura aqui depois. Eu tenho um irmão, um bom amigo, agora que ele vai mencionar essa história aqui deste pastor aqui, irmão Rasmussen, né? Não sei se é assim que pronuncia. Muitos de vocês, ministros assentados aqui esta noite, têm o nome dele em seus papéis. É aquele interdenominacional de Chicago. E olha, ele tinha um rapaz, ministro, foi e se casou com uma moça católica, né? Já começou errado. Julgo desigual, começou assim, ia fazer isto, fazer aquilo e aquilo outro, e acabou se metendo em apuros. Então o pai dele foi até ele e disse, agora olhe filho, você vai se reconciliar com seu pai? Ele havia chamado a igreja deles de um bando de santos roladores. Do seu pai, o pai dele era o pastor da igreja, e ele era também um ministro, e provavelmente nesse casamento aí, né, influências erradas, chamou a igreja de um bando de santos roladores. Lembra quando a sogra do profeta lá chamou os pentecostais lá de lixo? Aquele grupo lá, aquele companheirismo que o profeta estava tendo e tendo ali vários convites para pregar e Deus estava no meio daquele povo e aquela mulher chamou eles de lixo. O que deu? O profeta deu ouvidos, né, a ela lá e todo mundo conhece aí as consequências, né, o que aconteceu. Então ele havia chamado a igreja deles de um bando de santos roladores. Aí o pai dele, que era o pastor, foi nele e conversou com ele. Olha como esse homem foi seguindo estas etapas que nós vimos aqui das Escrituras, né? Seguindo corretamente estas etapas. Ele foi no particular, era filho dele, mas veja a postura desse homem. Oxalá que nós tivéssemos pelo menos uns 10 pastores desse no Brasil. Pelo menos. Ele disse, ora pai, o Senhor é meu pai, eu não quero meter-me em problema com o Senhor. Tudo bem. Achou que era o pai dele ia passar a mão na cabeça, né? Foi, pegou um dos diáconos e desceu até a casa dele. Agora ele já foi para o segundo passo do processo. Levou testemunha. Disse, Wesley, eu quero conversar com você. Você vai acertar esta coisa com a igreja? E ele murmurou 2 palavras como resposta, daquela maneira. Disse, lembre-se, Wesley, eu sou o pastor desta igreja, sou seu pai. Contudo, vou fazer o que Deus diz para fazer. Olha só, irmãos. O amor à palavra acima de todas as coisas. Mesmo que era filho dele, hein? Nós vemos isso hoje? Dos homens aí que se dizem ser homens de Deus, crer nesta mensagem, neste evangelho de Jesus Cristo? Será que estamos vendo essas mesmas práticas? Tratativa, conforme Jesus nos ensinou? As etapas do processo de como tratar o pecado de um irmão, irmã? Olha o que ele diz aqui, irmãos. Isso aqui foi realmente espetacular. Olha, você é meu filho. Olha só, pulei aqui, ó. Vou lhe dar 30 dias para acertar isto com esta igreja. Ou iremos excomungá-lo da presença de Deus. Então aqui, ó, ele já tinha partido aqui para a terceira etapa do processo. Ó. Ele levou as testemunhas, que é a segunda etapa ali, ó, não adiantou. Aí ele foi para a terceira, apresentar a causa à igreja. E tudo ele foi comunicando com o filho dele. Agora já na terceira etapa, ó, agora ele diz para o filho dele. Você é meu filho. Olha aqui, ó, vou lhe dar 30 dias para acertar isto com esta igreja. Ou iremos excomungá-lo da presença de Deus. Você é meu filho, aquele é meu salvador. Veja que posicionamento desse pastor. Que posicionamento desse homem. E nós não encontramos isso hoje em dia. E dizem
que têm abertura da palavra, e dizem que estão vendo terceira vinda, que estão vendo mistério disso, mistério daquilo, que vão julgar as nações no milênio, que vão governar as nações no milênio, que vai governar. Governar o quê? Não está conseguindo julgar nem os casos dentro da igreja. É como esses políticos que nós temos aí, com a vida toda bagunçada, aí vai governar a nação, aí vai administrar a nação. Só que nessa justiça dos homens, esses homens podem estar ocupando esses cargos que eles ocupam, mas na de Deus não. Deus não vai colocar pessoas irresponsáveis, incompetentes, para governar com ele, não. Podem tirar o cavalinho da chuva. Não é esse tipo de pessoa que Deus vai colocar, que vai estar com Cristo, que vai estar com Jesus julgando nações, não. Olha, isto é Bíblia. Voltamos lá em 1 Coríntios capítulo 6. Paulo chamando a atenção dos coríntios, eles levando uns aos outros lá na justiça terrena. Paulo dizendo, olha, vocês que vão julgar o mundo e até os anjos não estão conseguindo resolver as causas entre vós? Veja aqui o caráter desse homem. Veja a qualidade, o tipo de cristão que é o verdadeiro cristão, aplicando a palavra, independente se era para o filho dele. Você é meu filho, aquele é meu salvador. Disse, eu amo, e você sabe que eu amo, Wesley, eu morreria agora mesmo por você. Olha, que cena. Que cena nós estamos visualizando aqui, né? Imagina, claro, o coração desse pai em pedaços, cortando. Mas o amor dele à palavra era acima de todas as coisas. E isso, nós vamos ver aqui no desfecho, fez com que salvasse o seu filho. Que ele poderia muito bem, por ser filho dele, agir como a maioria, deixar debaixo dos panos. Mas estaria contribuindo para a perdição dele. Mas não, preferiu ferir a carne de ambos, que o pai também ficou ferido, claro, era o filho dele, era um ser humano, então sentia, mas preferiu ferir a carne, mas salvar a alma. Esse é o verdadeiro amor. E veja como o diabo corrompeu isso. Veja como o diabo inverteu os valores. Hoje, as lideranças, a igreja, está preferindo massagear o ego das pessoas, bajular as pessoas. Não pode ferir as pessoas. Não posso falar assim porque vai magoar o fulano, o ciclano, vai achar que está falando para ele, que está mandando direto ou indireto, o que seja. E acham que isso aí é amor. Mas isso aí não passa de afeto. Porque esse aqui é o verdadeiro amor. Que foi o que Jesus ensinou a fazer. Mesmo que perdesse aqui a vida natural. Mas ele estava preocupado com a alma. Veja que cena forte, né? Eu morreria agora mesmo por você, mas você tem que alinhar-se. Veja, mas você tem que alinhar-se com a palavra de Deus, está vendo? Eu sou o pastor daquele rebanho. Sendo você meu filho, ou quem quer que fosse, você tem de se alinhar com a palavra de Deus. Se você não fizer isto, olha que coisa, irmãos. Um verdadeiro homem de Deus, olha. Se você não fizer isto, então não estou apto para ser seu pastor. Olha aí o tipo de caráter de um homem de Deus. Uma das principais coisas que nós temos que observar num homem, principalmente para escolher como seu pastor. Acima de tudo, ele tem que amar a palavra de Deus. E depois, claro, amar as pessoas. Mas veja aqui, ele amava a palavra de Deus acima de todas as coisas, acima do seu próprio filho. Por isso, na hora de aplicar a palavra, ele então
amando a palavra de Deus acima de todas as coisas, não iria ceder para os afetos naturais. Mas hoje, eles amam o dinheiro acima de todas as coisas, amam o status acima de todas as coisas, amam tudo, menos a palavra. Aí o que acontece? Ao invés das pessoas se adequarem à palavra de Deus, as pessoas, as lideranças, as igrejas, estão adequando a palavra de Deus ao modelo de vida que elas querem viver. Nós vamos chegar aqui na mensagem O Filtro do Homem que Pensa. Vamos ver o profeta dando aqui alguns exemplos. E aí, o que vai acontecer? No filtro da sua igreja, você pode estar sendo aprovado, pode estar sendo aceito. Mas no filtro da palavra, não. E quem vai te julgar lá? É a sua igreja? Você está achando que é a sua igreja que vai te julgar lá? Vai ser essa palavra que você está rejeitando. E como é que vai ficar? Então pense bem. Você que porventura for alcançado por este vídeo, que quando vem uma verdade choca com suas opiniões, que choca com o que a sua igreja disse, o seu pastor disse, saiba que eles podem adequar a palavra, arranca uma página daqui, arranca outra dali, não literalmente, mas espiritualmente, tira uma parte daqui, tira outra dali e adequam ao modo de vida que vocês querem. Mas lá na frente, saiba que esta palavra que está sendo rejeitada é que vai te julgar. Se você não fizer isto, então não estou apto para ser seu pastor. Que coisa! Este sim é um verdadeiro, este sim é um pastor. Este sim é um homem. Vocês não acham? Com toda certeza, né? Este sim é um homem. Ele disse isto a seu filho e o feriu. Ele disse, mas disse o quê? A quem você vai ferir? Ao homem ou ao Salvador? Que pergunta. Veja, que pergunta. A quem você vai ferir? Ao homem ou a seu Salvador? Uma grande pergunta, hein? Fica para nós aí essa pergunta. A quem você vai ferir? Alguém vai ficar ferido na história. Ai, mas se eu falar isso vai ferir fulano. Ai, se eu falar aquilo vai ferir ciclano. A quem você vai ferir? A quem você vai ferir? Ao homem ou a Deus? O que Paulo disse? Mais me importa agradar a Deus do que aos homens. Ai, mas se falar isso... Ai, mas se pregar assim, como eu já ouvi, né? Já até disse aqui. Ai, mas do jeito que você prega, vai esvaziar a igreja. Ai, isso é problema meu? E isso é problema meu? Aqueles que hão de se salvar, aqueles que devem ser acrescentados, vão ser acrescentados. Agora, entre ferir as pessoas e ferir a palavra, eu prefiro ferir as pessoas. A palavra foi ferida lá, 2000 e poucos anos atrás. Jesus, crucificado, ferido, cuspido e maltratado. Isaías 53, todo mundo conhece. Agora, lá, os judeus pediram que o sangue dele caísse sobre eles e sobre seus filhos. E hoje? O que você vai escolher? Mesma palavra está diante de nós hoje. Você vai lavar suas mãos também? Vai preferir agradar o povo, como fez Pilatos? Vai preferir agradar o povo também? Você, ministro, você, pastor, vai preferir agradar o povo do que agradar a Deus? Então fica aí essa pergunta para nós. A quem você vai ferir? De todo jeito alguém vai ficar ferido. De todo jeito alguém vai ficar ferido. Agora, se você não tem coragem de ficar ao lado da palavra, mesmo que isso fira as pessoas, então você não é alguém chamado para estar neste lugar, ocupando este posto de um ministro. De Deus, não. Como esse aqui, que nós estamos lendo, tendo
essa atitude? Então, ele deu esse prazo, né, desses 30 dias, só que o que aconteceu? Ele não acertava, né? Então ele não acertava, aí ele disse, aí ele contou a igreja, né? Aí ele foi para essa etapa então, já para o desligamento, né? Contou para a igreja, olha lá, já estava passando da terceira parte ali para a quarta. Meu próprio filho Wesley recusa-se, né, a me ouvir deste assunto. Ele se recusa a ouvir o diácono. Você é testemunha disso, irmão fulano de tal? Sim, sou. Tá vendo? Tinha lá essa testemunha. Está bem. Às 8 horas no próximo domingo, daqui a 4 semanas, se ele não acertar aquilo, olha só, aí deu o prazo, ó. Essa terceira etapa, quando apresenta a situação para a igreja, então é dado um prazo para a pessoa mostrar se arrependeu, se vai mudar, se vai deixar aquilo, né? Vamos chegar lá em Provérbios 28 depois, aquele que confessa seu pecado e deixa, mesmo no caso se foi descoberto, né? Às vezes não confessou, foi surpreendido mesmo, como tem a escritura que fala sobre isso, nós vamos ler, lá, acredito que em Gálatas. Então, confessando ou sendo descoberto, enfim, deixou aquilo, né? Se arrependeu. Daqui a 4 semanas, se ele não acertar aquilo com esta igreja, nós entregaremos Wesley, meu filho, ao diabo para a destruição da carne. Aqui, ó. A destruição da carne. Este sangue, o sangue de Jesus Cristo, e esta igreja não mais o protegerá. Tá vendo, irmãos, que a igreja representa, a igreja hoje aqui na Terra, ela representa o sangue de Jesus Cristo. Ou seja, a pessoa que está na comunhão ali na igreja, ela está protegida pelo sangue de Jesus Cristo. Agora, quantas pessoas que saíram, que foram batizadas ali, né? Pastores que pode ver uma pessoa que já quer batizar ela, quantas vezes as pessoas batizam assim na marra, né? Na insistência. E aí essas pessoas não ficam, né? Muitas vezes, mal vai no dia do batismo, e essas pessoas continuam ali com a proteção da igreja. Essas pessoas não foram desligadas. E aí, como é que fica isso? A igreja carregando esse monte de maldição. Então, aquela noite chegou, então passou esse prazo, né? Em pé diante do púlpito, disse, ele tem 2 minutos mais. A hora chegou, disse ele, agora, como meu filho Wesley Rasmussen, e disse a esta congregação e a ti, Todo-Poderoso Deus, que nós fizemos tudo o que pudemos fazer, segundo as tuas palavras e instruções do teu Filho, nosso Salvador, que ele nos tem deixado. Nós agora, eu entrego o meu rapaz e esta igreja comigo ao diabo. Olha que situação, irmãos. O próprio pai entregando seu filho ao diabo, mas cumprindo a palavra de Deus para a destruição de sua carne, para que sua alma, né, possa ser salva. É tudo que foi dito. Nada aconteceu por 1 semana ou 2, talvez 1 mês ou 2. Então passou um tempo ali e parece que estava tudo ok, né? Parece que não deu nada. Porém, certa noite o velho Wesley adoeceu. Quando adoeceu, continuou a ficar mais e mais doente. Ele chamou o médico. O médico veio, examinou, ele tinha uma febre de 105, quase 40 graus, e o doutor não podia encontrar nenhuma razão para isso, apenas continuou a ficar mais doente. O médico disse, rapaz, eu não sei o que aconteceu com você. Ele não sabia o que fazer. Disse, vamos chamar um especialista. Chamaram um especialista, o especialista foi lá, eles levaram ao hospital, examinaram, tudo mais. Ele disse, simplesmente não consigo lhe dizer. Rapaz, tem aparência de morte. E a esposa dele ali em pé, chorando e tudo assim, e os filhos em pé ao redor da cama, e todos dessa forma. Então quem olhasse essa cena aqui sem considerar todo esse contexto, poderia pensar, mas que pai ruim, não tem amor pelo seu filho. Um carnal que olhasse essa cena aqui agora, ia pensar isso, né? Que o pai dele era ruim, que não tinha amor por ele. Mas, diante de toda oportunidade que foi dada, esse Deus que é longânimo, que é riquíssimo em misericórdia, mas as pessoas vão, rejeitando, pisando. Aí depois a conta chega. E ele está morrendo, isso é tudo. Disse, sua respiração e o seu pulso simplesmente diminuem a cada instante. Aí, quando ele viu que estava morrendo mesmo, chama o papai. Sim, esta é a maneira que tem que ser feita. Isso mesmo, chama o papai. Seu pai foi correndo até o hospital bem rápido para vê-lo. Ele disse, papai, eu não posso agora, mas Deus ouve as minhas palavras, corrigirei tudo, acertarei, sim, senhor. Irmão, aí mesmo a respiração dele começou a voltar ao normal.
Tá vendo? A partir do momento que ele reconheceu, que ele se arrependeu, né, tem aquela frase que disse: uns vêm por amor, outros pela dor. Então, a coisa ficou feia para ele ali, ele reconheceu. E no domingo seguinte estava em pé diante da igreja. Ele disse: tenho pecado diante de Deus na presença desta igreja, e nem precisou do pai pedir mais para ir. Aí Deus tratou com ele, ele mesmo se dispôs a se acertar. Eu recusei-me a ouvir as palavras do pastor, eu recusei-me a ouvir o diácono aqui, disse: peço a esta igreja que me perdoe pelo mal que tenho feito assim. Disse: Deus tem poupado a minha vida. Eu lhes digo, ele se alinhou de acordo. Sim, esta é a maneira que tem que ser. Estão vendo? Estão vendo? Se vocês apenas fizessem a maneira de Deus. Estão vendo? Então, meus irmãos, fica muito claro aqui com este exemplo, né? Foi um exemplo real. O profeta, ele tinha conhecimento disso, né? Conhecia esse pastor, então contou essa história que foi um fato real e que ilustra isso que nós lemos na Escritura. Deixa eu voltar aqui para o meu slide. Aqui também, irmãos, só para citar aqui para vocês, Deuteronômio capítulo 19, verso 15, quando Jesus cita ali, né, a respeito das testemunhas, né, vocês encontram essa base, né, lá em Deuteronômio capítulo 19, verso 15. Ó. Uma só testemunha não é suficiente para condenar uma pessoa de algum crime ou delito. Qualquer acusação necessita ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas idôneas. Aquilo que Jesus está mencionando ali a respeito das testemunhas. Então, lógico, precisa ser pessoas idôneas, né? Não vai levar pessoas que não têm credibilidade nenhuma para ser testemunha, né? E aqui em Gálatas capítulo 6, veja bem, mais instruções das Escrituras a respeito de como tratar o pecado de um irmão. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Então, o espírito de mansidão, as pessoas espirituais, tratando isso desta maneira, né? Não é humilhando a pessoa, não é espalhando aquilo para todo mundo, é seguindo aquelas etapas ali que nós vimos, né? Que está listada ali em Mateus capítulo 18, Jesus falando. Claro, quando chega no momento de isso ser levado à igreja, né, todos ali vão ficar sabendo, né? Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo, porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro, porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Então veja bem, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então preste atenção aqui, irmãos. Verso 7 de Gálatas capítulo 6, né, que nós estamos lendo ali. Tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Agora, deixa eu só colocar minha imagem aí para ficar na tela. Se a pessoa está ali dentro da igreja, companheirismo, a comunhão, está semeando pecado. Se a igreja não trata o pecado, como nós estamos vendo aqui na Bíblia, que é o correto a se fazer, aquela colheita, a igreja também vai participar dela, porque não tratou aquilo, não tirou aquilo do meio deles. Que a Bíblia está dizendo, ó, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará. O que a igreja quer? A igreja quer plantar obediência a Deus. O Espírito Santo, vida eterna, ela quer plantar bênçãos. Agora, se ela permite o pecado ali dentro da igreja, ficar ali, o que ela vai colher? Maldição. Então está vendo como é uma questão muito séria? Aí veja, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará vida eterna. Uma igreja preocupada com a sua saúde espiritual, com o sucesso espiritual, ela vai priorizar, ela vai valorizar qualidade e não quantidade. Ao contrário do que nós temos visto na maioria, né?
Acha que é trazer gente para a igreja, trazer gente para a igreja. Claro, a igreja ela é como um hospital, as pessoas vão vir doentes, mas qual que é o objetivo do hospital? Curar as pessoas, tratar as pessoas, não é que elas continuem doentes. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Antes de eu ir para essa próxima citação aqui, irmãos, deixa eu só chamar a atenção aqui. Eu não vou entrar aqui em exemplos de pecado contra o irmão, né? Mas só dar aqui alguns esclarecimentos. Ali eu trouxe aquele exemplo da mensagem Porque Não Somos Uma Denominação, de um pecado contra a igreja, né? Ele falou contra a igreja. Então, aquilo foi tratado seguindo todo o processo conforme a Bíblia mostra, conforme Jesus nos mostrou, conforme a Bíblia mostra. Existem situações que, por exemplo, deixa eu trazer este que é dentro da área ali do casamento, né? A vida conjugal. O homem ou a mulher, um exemplo, um homem pecou contra a sua esposa, né? Foi infiel a ela, traiu ela, adulterou. Ele pecou contra a sua esposa. Ele não pecou contra o pastor. Ele não pecou contra o diácono. Ele pecou contra a sua esposa. Então, nós vamos chegar depois lá em Tiago capítulo 5, né? Confessar as suas culpas uns aos outros. Então, esse outro que ele deve confessar a sua culpa é quem? É a sua esposa. Se fosse o caso da esposa que fizesse contra o marido, ela tinha que confessar contra quem? Não era para o pastor, era para o seu esposo. Agora, a partir do momento que esse adultério, esse homem veio seguindo, aí cometeu adultério. Foi, um exemplo, não confessou, foi descoberto. Aí, ali foi descoberto, a esposa descobriu ali de alguma forma, ele foi e pediu perdão e tal. Ok, a esposa perdoou, aí está seguindo. Se esse homem continua fazendo isso, vamos supor que até com a mesma mulher, não foi mais uma situação de caiu ali, foi tentado, não, está tendo um caso mesmo. Então, essa esposa, vamos supor que os dois são cristãos, né? Os dois são ali da igreja. Então, essa esposa vai até o pastor. Agora, ela precisa ir para o próximo passo aqui, olha. Levar a testemunha. No caso, seria o pastor. Como é um caso aí de casamento e divórcio, como é um caso de casamento, ela não vai nem outra pessoa, não ser o pastor. Então, que fique isso aqui. Estou dando esse exemplo aqui para ver se fica... tentar dar essa explicação. Então, irmãos, veja bem. Eu tentei mover aqui a minha tela. Então veja bem, aí a esposa, ela vai fazer isso, ela vai até no pastor, o pastor vai, conversa com esse casal, e tem um prazo para esse homem mostrar, ou essa mulher, no caso, demonstrar frutos de arrependimento, né? Demonstrar que não fez mais aquilo, se arrependeu e tal. Agora, continua fazendo. Aí, o que esse pastor vai fazer? Ela já fez a segunda etapa aqui, né? Foi lá no pastor, conversou, não adiantou. Agora, esse pastor vai apresentar a causa para a igreja. Vai apresentar para a igreja, aí já deixou de ser uma coisa que era contra só a esposa. No caso, a esposa sendo um membro do corpo, ali está pecando contra a igreja também. Mas se no caso não é membro do corpo e é descoberto essa vida pecaminosa desse marido ou dessa esposa, a igreja descobre, então segue esse mesmo procedimento até essa terceira etapa aqui de apresentar a igreja, porque aí já está sendo um mau testemunho. Imagina como é que fica quando as pessoas, a vizinhança, né, as pessoas que convivem com essa pessoa que está agindo dessa forma, é o nome da igreja ali, é o testemunho da igreja que tá indo ali pro lixo. Aquela pessoa representa a igreja. Então precisa ser tratado. Aí depois como é que vai evangelizar as pessoas? Como é que vai trazer as pessoas para dentro da igreja? Claro, eu digo não as quatro paredes, mas para Cristo, né?
Como é que vai ganhar essas pessoas para Jesus? As pessoas vão olhar e vão dizer, mas na igreja de fulano, para que eu vou para a igreja de fulano se fulano é assim, é assado, faz isso, faz aquilo? Então apresenta a causa para a igreja e a pessoa vai ter aquele prazo, né? Tem ali aquele prazo, e se assim não mostrar arrependimento, não acontecer mudança, não acontecer nada, então desligado da comunhão, desligado do corpo. Irmão, mas é duro isso, mas é o que está nas escrituras. Olha só, é todo um processo. Não chega desligando a pessoa de cara. A pessoa teve tempo para demonstrar se realmente ela quer viver o evangelho ou se não quer, ou se ela quer ficar na farra. E o momento que nós estamos vivendo, irmãos, aquele crente manufaturado já não tem mais espaço para ele na igreja verdadeira. Uma igreja que realmente ela quer obedecer à palavra de Deus, numa igreja espiritual, não tem mais espaço para o manufaturado. Uma igreja verdadeira, onde o Espírito Santo tem liberdade, onde tem operação dos dons, Deus mostra em sonhos, é profecia, através de alguma forma, é o discernimento da palavra, o pecado é denunciado. Então não tem mais espaço para isso, devido à hora que nós estamos vivendo. Então, assim, esse é um exemplo que eu estou citando aqui, mas porque não dá para citar todos os exemplos, né? Então, cada caso, aí a igreja, juntamente com o pastor, aquilo vai sendo tratado, né? Aqui eu estou trazendo aqui o processo, e o processo ele vale para todo tipo de pecado, para toda situação, todo problema que acontecer, o processo é o mesmo. Passa por essas etapas até chegar, infelizmente, ali no desligamento. Vamos voltar ali então para o slide. Necessário vos é nascer de novo, 31 de dezembro de 61, ali final de ano, né, virada de ano, aí o profeta citando, né, neste ano novo, não vou virar uma nova página e começar novo. Não significa isso, não virar uma nova página, mas realmente morrer é nascer de novo. Morrer e nascer de novo, né? Está vendo? Você tem de se sentir tão culpado quando está em sua presença, quer vá da maneira metodista, batista ou de qualquer maneira que vá, você tem de estar tão culpado e se sentir tão culpado. Isso aqui é que gera arrependimento. Isso vai matá-lo, isso mesmo, isso vai matá-lo. Sua vida mundana morrerá aí mesmo. Lembra que eu estava falando da questão dessa consciência que nós precisamos ter do pecado? Nós precisamos desse tipo de consciência, que se não se arrepender disso, que se não morrer, se livrar disso, isso vai te matar. É essa consciência que nós temos que ter. Você deve se considerar tão culpado na presença de Deus que sua vida mundana morra aí mesmo. A questão do pecado acabou para você quando se encontrar em sua presença, quando você encarar assim. É certeza que viverá, porque você morre. E a única maneira de você viver de novo é morrer primeiro para que possa viver de novo. 1 Coríntios 5. Então, vocês prestaram atenção nisso aqui? E a única maneira de você viver de novo é morrer primeiro para que possa viver de novo. Com esse tipo de consciência aqui, que o pecado vai matá-lo. Se não eliminá-lo, ele vai matá-lo. Então, quando nós temos essa consciência, quando a igreja tem essa consciência, então aí sim, ela vai eliminar isso. 1 Coríntios 5, que todos conhecemos, né? Paulo falando sobre aquele caso, né, do rapaz ali com sua madrastra, né? Geralmente se ouve que há entre vós fornicação tal, né? Essa imoralidade tal, que ainda entre os gentios se nomeia, né? Que nem entre os gentios se nomeia. Então veja que situação, né? Possuindo a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Então não adianta estar se achando que porque tá vendo mistério ou isso ou aquilo. E olha aqui Paulo chamando a atenção dos coríntios. Aí tinha lá os dons e tal, e Paulo lutando ali para colocar aquilo em ordem, e não tinham resolvido esse problema. Então o que adianta? Aí tantos homens aí profundos na palavra. E nem
menos vos entristecesseis por não ter sido dentre vós tirado, olha só. Tirado quem cometeu tal ação. Então aqui não tinha nem conversa. Né? Já tinha passado da hora de excluir a pessoa. Né? E aí ele vai aqui. Né? Seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, destruir a carne, mas preservar a alma. E ó, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Então, uma pessoa em pecado ali dentro da igreja, ele está simbolizando isso aqui. Um pouco de fermento, mas que faz levedar toda a massa. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Então, depois você pode ler a escritura aí completa, aqui, ó. Mas Deus julga os que estão de fora. Então, aqui, ó. Por que tenho eu que julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro? Vai chamando a atenção da igreja, aqui, ó, que ela é responsável por julgar os que estão de dentro. Nosso negócio não é com os lá de fora. O mundo, Deus vai ser julgado depois, está nas mãos de Deus. Agora, tirai, pois, dentre vós esse iníquo. E outra coisa aqui interessante que eu acabei pulando aqui, ó. Paulo chamando a atenção, ó, que não vos associeis com os que se prostituem. Né, falando assim, aqui as pessoas do mundo, ó. Veja bem, esse detalhe aqui eu tenho que ler, eu já ia pulando aqui, mas é importante eu chamar a atenção de vocês para isso. Olha só, ele está dizendo o seguinte: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, idólatras, porque então seria necessário sair do mundo. Está dizendo o seguinte: não tem como a gente não associar com as pessoas do mundo, porque estamos nesse mundo, temos que trabalhar, comprar, vender, então acaba que você interage com essas pessoas. Agora ele chama, é claro que você não vai se envolver com essas pessoas, né? Você vai ter ali o contato necessário, mas sem se envolver, porque você é um cristão. Agora, aqui no verso 11, ó, mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, preste atenção, dizendo-se irmão, for devassa, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, ou seja, alguém de dentro da igreja com as práticas mundanas, aí ele chama a nossa atenção para que nós não nos associemos a essas pessoas. Então elas devem ser excluídas. E depois você toma então essa escritura e leia aí, né, com mais calma, examinando. Estou aqui te citando a escritura, lendo aí conforme está escrito, e você mesmo leia e tire aí suas conclusões, né? A Era de Éfeso, na página 66, depois você pode tomar aí o livro, né? A Era de Éfeso. Eu já coloquei aqui, mas depois você pode tomar lá aquele livro, na página 66, lá da exposição das eras. Aí ele está citando aqui a escritura, né? Apocalipse 2, verso 2, não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. Então, eles colocavam à prova, né, os ministros, né, os que diziam ser apóstolos, evangelistas, profetas, o que fosse. Então, estão sendo elogiados por isso. E tu os achastes mentirosos. Estes efésios criam que o povo de Deus tinha que ser santo. Olha aqui. De acordo com este versículo, eles tomaram providências para manter o corpo livre do fermento do pecado. Preste atenção nisso, irmãos. Eles estavam sendo elogiados porque eles colocavam à prova. Então eles tinham ali as escrituras nas mãos. Então aquilo que eles ouviam, eles examinavam nas escrituras. Discernia isso, colocava à prova. Porque Paulo já tinha orientado. João já tinha orientado, então eles colocavam à prova. Jesus também, né? Claro. Mais do que evidentemente, a apostasia já começara. O pecado tinha entrado na igreja. Então assim, a gente não tem como impedir o pecado entrar, vai vir. Só que a questão é não permitir que ele fique. Não permitir que ele fique. O pecado tinha entrado na igreja, mas eles foram obedientes às palavras de Paulo, né? Foram obedientes ao que o profeta disse
Quando diz para tirar os iníquos dentre eles. Eles eram um povo separado. Eles tinham saído do mundo e agora não iam permitir que o mundo entrasse no meio deles. Porque essa é a tática do diabo hoje. As pessoas saíram do mundo e vieram para a igreja. Aí o que ele fez? Trouxe o mundo para dentro da igreja. Aí eles vão, converteu tantos milhões, ou tantos milhares. Batizamos tanto. Mas aí o mundo está lá dentro da igreja. Eles não suportavam o pecado na igreja. Olha que coisa, irmãos. Este de comportamento que nós precisamos ter. Não suportar o pecado na igreja. A santidade para eles não era apenas uma frase ou uma figura de linguagem. Era, olha só, era um modo de vida. Era um modo de vida. Apocalipse 2, verso 2, a escritura que o profeta está citando ali, né? Agora a mensagem Perseverança, 18 de fevereiro de 1962. Muito importante também essa citação. A respeito aqui do quíntuplo. Veja bem, um dos principais objetivos do quíntuplo. E que todas essas igrejas aí, esses pastores, os líderes, né? Pastores, ministros em geral, que estão enganados no sistema, muitas vezes eles afirmam, né? Claro, não vamos falar que crê no sistema, que crê no nicolaísmo, essas coisas, de jeito nenhum. Mas você olha para as obras, está lá. As obras nicolaitas está lá. Mas eles afirmam com todas as letras que não, de jeito nenhum, mas você olha para as obras, está lá explícito. Anulam o quíntuplo de Efésios. E o diabo, como ele é esperto, sabendo que um dos principais objetivos, um pastor que quer fazer tudo, ele está anulando o quíntuplo de Efésios. Agora, ele colocou, ele quem, né? Lê lá em Efésios 4:11. Deus, para colocar na igreja em linha com a palavra. O quê? Olha só, para colocar a igreja em linha com a palavra. O quê? Apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas, mestres, né? Ofícios da igreja, enviados de Deus, homens inspirados para conservarem a igreja em ordem. Olha que importante isso. Conservar a igreja em ordem. Agora, o que é isso? Dons do Espírito na igreja, não um grupo de fanáticos, mas verdadeiramente dons do Espírito na igreja. Isso é correto. Conservando a igreja. Se uma verdadeira igreja fosse ordenada por Deus, realmente cheia do Espírito Santo, se aparecesse pecado na igreja, seria outra vez como Ananias e Safira. Olha aí, irmãos. Nós vamos chegar lá, nessa escritura. Mas veja isso que o profeta está dizendo. Se uma igreja verdadeira, se uma verdadeira igreja fosse ordenada por Deus, realmente cheia do Espírito Santo, se aparecesse pecado na igreja, seria outra vez como Ananias e Safira. Aí vamos ver o que aconteceu lá. O profeta está dizendo aqui, né? Gostaria ver todas as mulheres e homens sob o poder do Espírito Santo. Se alguém tivesse feito algo errado, o Espírito Santo levantaria, revelaria aquilo. Eles teriam que se limpar. Estes são os dons do Espírito na igreja. Ó Deus, envia-nos uma igreja como aquela. Mande-nos uma como aquela. Crê você nisto? Cristo, está ele morto? Não, ele está vivo. E como a igreja prova que Cristo está viva nela? Atuando desta forma. Como Cristo ensinou. Como Cristo disse para ela atuar. Em Atos capítulo 5, aqui nós temos a cena então de Ananias chegou, mentiu ali, ou omitiu, mentiu. A Bíblia diz aqui, reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, então eles tinham combinado aquilo, tinham tramado aquilo. Aí depositou aos pés dos apóstolos, o esposo, o Ananias, chegou primeiro. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Não foi para Pedro que ele mentiu, foi para o Espírito Santo. Então se o pastor é cheio do Espírito Santo, se é um ministro cheio do Espírito Santo, então, a pessoa está mentindo não é para aquele homem, está mentindo é para o Espírito Santo. E retivesses parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendido não estava em teu poder, por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos que isto ouviram. Olha aqui, aí gerava temor. Aí gerava temor nas pessoas.
Porque o poder de Deus sendo manifestado ali na igreja, a autoridade do Espírito Santo, o Espírito Santo presente neles, estava ali sendo provado isto para todos. O Espírito Santo estava naquela igreja. Aí os moços foram, cobriram o morto, né? Passou um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Disse-lhe Pedro, diz-me, vendeste portanto aquela herdade? Ela ainda teve a oportunidade ali de, né, se arrepender-se e consertar o negócio, né? Mas também seguiu a mesma atitude ali do marido, né? Que ele também tinha subido no coração dela, então acabou indo para a mesma consequência, né? Então Pedro lhe disse, porque é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito Santo do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido e também te levaram a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou, entrando os moços, acharam a morte, sepultaram junto ao seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Olha só, aí as pessoas tinham temor. Aí hoje as pessoas não estão nem aí. Mas por quê? E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos e estavam todos unanimemente, no Alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Então, irmãos, não era de qualquer jeito que se ajuntava aquela igreja. As pessoas tinham temor, as pessoas sabiam que para eles fazer parte daquela igreja, eles tinham que morrer para aquela vida deles, suja, de pecado, e se adequar àquele modelo de vida da igreja primitiva. Então as pessoas respeitavam aquilo. Agora hoje, as pessoas vêm para a igreja, continua sendo a mesma coisa. Está vendo a diferença? Olha, o filtro do homem que pensa. 22 de agosto de 1965. Observem agora. Observem. Agora a mulher, elas querem os cabelos cortados. Elas querem usar shorts, pintura, maquiagem, né? Estes pequenos biquínis e coisas que elas usam nestes dias. Elas desejam fazer isso. E ainda elas querem ir à igreja. Você vê aquela unção sobre o espírito, não sobre a alma, vê? Querem ser cristãos e fazerem também estas coisas, né? Eles querem adequar a vida mundana ao cristianismo. E isso de jeito nenhum vai dar certo, né? Querem ser cristãos e também fazerem estas coisas. Isso, por quê? Porque eles acham igrejas que se adequam ao modelo de vida que eles querem viver. E o pastor diz que está certo, né? O pastor vai e aceita e consegue fazer uma porta larga para o céu, um caminho largo para o céu, sendo que Jesus disse ao contrário, que o caminho é estreito, que a porta que o caminho é apertado, a porta é estreita, são poucos que entram nela. Então, se ele diz que está certo, você pode ser um membro, seu nome pode estar no livro da igreja, está certo. Então, ele está dando a ela seu filtro denominacional para satisfazer o gosto de uma mulher mundana. Ela ama o mundo, ela gosta do gosto dela. Então, ela tem um filtro para ela, mas ela está muito longe de ser uma mulher que pensa. Mas aqui estamos, aqui está onde encontra este texto. Não, ela não é uma mulher que pensa. Se ela estivesse pensando, ela saberia que a igreja não iria julgá-la no último dia. A igreja a está julgando agora através de sua qualidade de membro, sua fidelidade aos círculos e à sociedade que ela pertence. Ela a está julgando agora através disso. Mas Deus irá julgá-la no último dia. Então ela não está pensando, né? Aquilo que eu tinha citado ali anteriormente. Igualmente ao homem que fuma, ele ama o cigarro, tanto que suas faculdades que pensam se tornarão paralisadas com a nicotina. E os desejos das mulheres têm paralisado tanto suas faculdades de pensamento que elas farão estas coisas que são malignas do ponto de vista do Senhor. Porque ela quer fazer isto satisfaz o gosto de uma mulher mundana. Então ela toma o filtro da igreja mundana, ela passa por isto perfeitamente, nada a perturba. Agora, vemos que aquilo é verdade. O pastor diz, isto está certo, não condenamos as mulheres por fazerem isto, não tem importância. Há bastante pecado nisto, isto é através de seu... Há bastante pecado nisto, isto é através de seu filtro. Mostra que eles passaram por um filtro teológico, e eles tinham um gosto teológico, mas certamente isto não passou pelo filtro de Deus.
não Senhor. Agora, se lá está um filtro teológico para um pensador teológico, e lá está um filtro da igreja para a igreja pensadora, o filtro do cigarro para um pensador, tem que haver, em algum lugar, um verdadeiro filtro para um verdadeiro pensador. E Deus tem um filtro, e este é a sua palavra, é um separador, pois é a água de separação do pecado. Agora, este é o homem que pensa ou o gosto do homem santo. Então, o homem santo, o filtro dele é a palavra. E se o homem vai através dessas espécies de filtros do mundo, ele tem um gosto mundano. E como a companhia de tabaco, ele consegue mais membros em sua igreja através deste filtro. Você diz, são mais mulheres que vão à igreja do que homens. Isto pode ser. Agora, isto também pode ser verdade quando ela pode ir e fazer tudo o que ela quer. Isto é certo. Ela fará, ela se regozijará com qualquer coisa, mas ela passou por aquele filtro da igreja. Se ela passar pelo filtro de Deus, ela sairá diferente daquilo. E aí é onde a coisa muda, né? Ela não pode passar pelo filtro de Deus e sair com o cabelo cortado. Ela simplesmente não pode fazer isto. Agora, isto ficará um pouquinho amargo, talvez para alguém, mas quando ela começa a passar pelo filtro de Deus e ele diz lá para elas não cortarem seus cabelos, então o quê? Ele se coloca do outro lado. Se ele diz que é pecado para a mulher fazer tal coisa, se ela quiser, bem, ela tem que ter seu cabelo cortado. Então raspe. Nós sabemos que é uma vergonha para a mulher ter a cabeça tosquiada, que tem a sua cabeça coberta, e o cabelo dela é sua cobertura, não um chapéu, senhora. O cabelo dela é sua cobertura, diz a Bíblia. Mostra que ela é um nazireu perante o Senhor. O cabelo comprido para a mulher significa um nazireu para o Senhor. Aí ele vai falando, encontramos que isso é a verdade, aqui no 83. E o filtro da igreja tem seus membros e coisas parecidas quando eles deixam passar com qualquer coisa e continuam a pertencer à igreja. Eles têm mais membros, né? A preocupação hoje, todo mundo sabe, é ter mais membro, né? É quantidade, porque a quantidade gera mais ganhos financeiros, né? O que seria se fôssemos às igrejas nesta noite que filtraram todos para fora, a não ser aqueles que eram genuínos cristãos nascidos na palavra? Já pensou isso? Se a igreja agisse dessa forma? O irmão Branham dizendo, o que seria se fôssemos às igrejas nesta noite que filtraram todos para fora, a não ser aqueles que eram genuínos cristãos nascidos de novo, né? Nascidos na palavra? Mas no meio dessa geração mimimi de hoje, desses crentes aí que a gente está vendo aí, um pouquinho que aplica a palavra eles já não aguentam. Imagina aplicar isso aqui. Vamos chamar de quê? Radicais, né? Como me chamam aí de radical. Mas olha aqui, eu estou lendo uma mensagem. E li aqui já várias escrituras. Vou ler aqui ainda mais duas para encerrar. Então Jesus era radical, então Jesus era extremista. É claro que atuando da forma que Jesus ensinou, naquele espírito correto, com mansidão, com humildade. Olha aqui, o que seria se fôssemos às igrejas nesta noite que filtraram todos para fora, a não ser aqueles que eram genuínos cristãos, nascidos na palavra? Lá estariam muitas folhas de sermões pregadas na parede esta noite, verdade, porque passaram por um filtro. E se há um desejo em meu coração, espero que todos os que estão me ouvindo tenham a mesma coisa. Então, você que está aí ouvindo isso, né? Você que está ouvindo, Deus, passe-me por seu filtro. Como Davi disse, sonda-me, ó Deus, prova-me e vê se há em mim algum caminho mau. Vem, eu quero o filtro de Deus. Não importa o que o mundo faça, o que a igreja possua, eu quero ser um homem que pensa para pensar ao lado de quem estarei de pé em algum destes dias para o julgamento. Então, se a companhia de cigarros faz isso para vender mais cigarros, a igreja faz isso para conseguir mais membros, né? É a mesma lógica. A mulher com seus cabelos curtos, usando shorts e tal, seria detida no filtro de Deus. Ela não poderia passar por ele com o cabelo cortado, porque a Bíblia diz que ela não deveria fazer aquilo. Ela desonra sua cabeça quando ela faz isto, nós deveríamos saber disto. Mas ela vai diretamente à igreja, muito bem, todo o resto delas. Aí o que a pessoa faz? Ela vai a uma igreja que aceita. Mas não é essa igreja que vai julgar ela lá, no juízo final, no julgamento de Deus. É essa palavra que ela está rejeitando, que as pessoas estão procurando igreja, pastor que se adeque ao gosto dela. E como o homem que fuma, o gosto dele é para o cigarro, para a nicotina,
então o filtro dele é aquele. Mas se tem alguém com gosto de um homem santo, então o filtro dele vai ser a palavra. Então ele vai procurar uma igreja mais próxima da Bíblia, não da sua casa, não daquilo que ele acha ou pensa. Às vezes eu sofro, não desconsiderando a ninguém. Eu nunca falo pessoalmente a respeito de qualquer pessoa, mas é o pecado na igreja. Olhe com atenção. Você me é testemunha disto. Eu não disse senhorita fulana, isto e aquilo, ou senhorita, ou senhor fulano, ou reverendo fulano, é isto e aquilo. Não, senhor. Eu digo pecado é pecado. E se for minha família, eu, ou seja, quem quer que for, continua sendo pecado. Olha aí o posicionamento de um homem de Deus. Não conforme um indivíduo. Eu não falo contra indivíduos. Eu falo contra o pecado. É isso também que eu faço aqui. Mas eu não estou falando contra ninguém, mas contra pecado, contra o sistema do diabo. E não me importa se é em mim ou quem quer que seja. Tem que começar a passar, tem que começar a passar pelo filtro de Deus. Qualquer pecado te fará parar lá. Lembrando sempre, o pecado te afasta, me afasta de Deus. Nós nunca podemos esquecer disso. Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Agora quero encerrar aqui com essa última escritura aqui que eu vou citar hoje, mas prestaram atenção aqui, né? O que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, então para de praticar aquilo, alcançará misericórdia. Essa escritura aqui, a partir do verso... Vou pegar a partir do verso 12, Tiago capítulo 5, vou colocar aqui para vocês, a gente encerrar com essa escritura, tá? Tiago capítulo 5, a partir aqui do verso 12, então. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Então, a palavra de um cristão não passa disso. Sim, sim, não, não. É mentira, qualquer outra coisa do tipo, tá longe de um cristão. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Olha só. Está entrando aqui na questão de oração, né, de cura. Aí por que muitas vezes não acontece? Porque a pessoa, às vezes, nunca alcança a cura. O problema não é com Deus. Olha aqui. Está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja. Sabe o que aqui é? Os anciãos, né? Traduz, significa os anciãos da igreja. Chame os anciãos da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Mas como que alcança a misericórdia? Lemos aqui, ó, em Provérbios 28, verso 13. O que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, voltando aqui, confessai as vossas culpas uns aos outros. Aí eu citei, né, o exemplo ali, no caso extraconjugal, né, ou que seja outros exemplos, né, como um irmão cometeu algum pecado contra o outro, alguma ofensa contra o outro. Aí confessai vossas culpas uns aos outros, acertem-se e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, sendo confessado, arrependimento, aí encontra a misericórdia, aí as orações podem ser ouvidas, aí libertação, cura, aí as coisas acontecem. Então, irmãos, espero que tenha ficado claro, né? Esse pequeno estudo aqui. Espero que tenha sido de ajuda para vocês neste assunto que considero importante, já que Jesus abordou, e todos nós sabemos que, se tratando de igreja, se tratando de pessoas, então tem os problemas, né? Nem todo mundo está
o mesmo nível de maturidade espiritual. É claro que o objetivo é que todos alcancem, mas a gente sabe que, como numa família, né? Existem os adultos, existe os jovens, adolescentes, crianças, tem aqueles que ainda são bebês, né? Então tem as faixas etárias, então lidamos com isso também no espiritual. E está aqui as instruções que Jesus e as Escrituras nos deixou. Agora é ter amor suficiente à palavra e coragem para praticar o que está escrito. Amém? Que Deus os abençoe. Agradeço aí a audiência, agradeço também aqueles que participam, né, nos comentários, no chat aí também quando estou ao vivo, né? E que Deus possa vos recompensar aí pela atenção e participação aqui neste canal. Forte abraço, compartilha, participe e que Deus os abençoe. Até a próxima oportunidade. Não vou conseguir manter a mesma frequência, como eu disse na transmissão que eu fiz por último, antes de eu mudar. Temos o trabalho aqui presencial, né, os cultos, o trabalho aqui, e quando eu conseguir, então eu trago algum assunto aqui, algum conteúdo aqui no canal, tá bom? Que Deus os abençoe, espero que seja de ajuda. Shalom, até a próxima.